Se a senhora não tivesse corrido, ele tinha morrido ali mesmo. Eu lembro até hoje quando a Marina me contou isso com a Mo ainda tremendo em cima do copo de café. O milhão-rio do 12 andar, o tal do Rodrigo Quintana, sempre foi quase uma lenda no Mirante das Áxias, um prédio chique na Vila Mariana. Frios Rio nunca dava bom dia para ninguém. At o dia em que o barulho da queda dele ecoou pela escada de Murmur, como se o prédio inteiro tivesse levado um soco. Todo mundo abriu a porta para olhar. Ninguém desceu. Essa Marina de avental e luva de borracha largou o carrinho de limpeza e saiu correndo. Quando chegou no meio da escadaria, ele estava estirado no chão, respirando com dificuldade, os olhos arregalados de medo, no de dor de medo mesmo. Ela ligou para o SAMU, cobriu ele com o perperiu casaco e ficou ali segurando a mão do homem que nunca tinha olhado na cara dela. Na ambulância veio o primeiro choque. A senhora pode ir comigo, ele pediu, quase sussurrando. Eu não tenho ninguém para chamar. Tussasu, Hospital Albert Einstein, cercado de tecnologia vidro e cheiro de álcool. Rodrigo parecia menor frigil. Os médicos entravam e saíam. Enfermeira perguntava por família, contatos, algum de confiança. Não tinha. Quando ficaram os dois, ele encarou Marina e desabafou com os olhos marejados. Eu tenho tudo menos uma pessoa para segurar minha mão hoje. E foi naquele momento ali na UTI que a vida de um milhão-rio começou a quebrar e o coral de uma faxineira começou a mudar o destino dos dois. Marina ainda lembra do barulho dos passos ecoando no corredor do hospital quando essa enfermeira chamou seu nome. Era como se o coral dela tivesse virado um relógio desregulado, batendo arrepiado demais, como se estivesse tentando avisar que a vida dela estava prestes a mudar, e ela nem fazia ideia. Quando entrou no quarto, Rodrigo estava diferente. Menos Sr. Quintana, mais humano. O rosto plido, o olhar cansado, mas havia uma vulnerabilidade ali que nunca tinha aparecido nos elevadores silenciosos do Mirante das Áxias. Voz ficou mesmo. Ele disse quase como uma criana com medo de ser abandonada. Marina respirou fundo, sentou-se ao lado dele e falou com aquele jeito simples, mas cheio de verdade. Ficar com algum machucado no favor. Humanidade. Rodrigo fechou os olhos como se aquelas palavras tivessem acertado algum lugar esquecido dentro dele. A enfermeira entrou, pediu informais, psicas, família, contatos algum responsível. Rodrigo mal conseguia responder. Não tem ninguém para ligar, ele murmurou. Marina sentiu um N na garganta, como algum que morava num apartamento de luxo com relógio caro. No pulso podia não ter ninguém. Nenhuma alma para aparecer num momento desses. Os exames demoraram. Marina perdeu o Nibus, depois perdeu o Rio da outra faxina. Ligou para a cliente, ouviu o sermo, pediu desculpas, mas continuou ali firme. Quando finalmente o médico apareceu, explicou que Rodrigo tinha dado sorte que não havia fratura graves, contuses fortes e risco de trauma na coluna. Enquanto falava, Rodrigo ficava olhando para Marina como se estivesse preso naquele único ponto seguro que restava para ele. Depois que o médico saiu, Rodrigo segurou a mão dela e aquilo pegou Marina de surpresa. Marina, ele disse, a voz falha, quando eu estava caindo, eu pensei que ia morrer sozinho e que ninguém ia sentir falta. Ela engoliu seco, lembrando dos perprios dias de solido das noites em que tinha fora, porque pensava nos filhos dormindo. Todo mundo merece algum Rodrigo, todo mundo. A quem nunca aprendeu a tratar os outros bem. Ele desviou o olhar envergonhado. Eu não sei por que vos ficou, ele confessou, mas obrigado. Marina respirou fundo, levantou-se devagar e ajeitou o travesseiro dele como faria com qualquer pessoa que estivesse sofrendo. Eu fiquei porque às vezes a gente precisa ser amor que segura o mundo de algum por um minuto. Rodrigo piscou várias vezes, os olhos marejando. Daquele momento em diante, Marina percebeu no era esse a queda que tinha quebrado Rodrigo. Era a vida inteira dele.
E sem perceber, ela estava sendo a primeira rachadura por onde a luz finalmente ia entrar. Nos dias que se seguiram, Marina achou que Rodrigo fosse esquecer dela assim que recebesse alta. Gente rica geralmente agradece, sorri e segue a vida. Mas não foi o que aconteceu. Na manhã em que ele pôde finalmente deixar o hospital, Marina estava pronta para se despedir, ajeitando a bolsa surrada no ombro e tentando no demonstrar o cansaço acumulado das noites mal dormidas. Rodrigo apareceu no corredor apoiado em uma bengala, caminhando devagar. Quando viu Marina, abriu um sorriso temido daqueles que parecem pedir permisso para existir. "Você pode me acompanhar até em casa?" perguntou quase envergonhado. "Eu não queria ir sozinho." Ela ficou surpresa. Um homem como ele, acostumado a motoristas assistentes, gente abrindo portas, pedindo por companhia. Companhia dela. "Claro", Marina respondeu, simples como tudo nela. O motorista ajudou Rodrigo a entrar no carro. Marina hesitou antes de sentar no banco da frente, sentindo que estava entrando num mundo que não era dela. Quando chegaram ao Mirante das Áxias, o porteiro abriu a porta com a mesma formalidade de sempre, mas olhou Marina de cima a baixo como se ela fosse um erro no sem-rio. Rodrigo percebeu. "Ela entra comigo", disse firme sem dar espal para discurso. O apartamento dele era enorme, silencioso demais, bonito demais. Parecia um museu. Tudo arrumado, tudo caro, tudo sem vida. Marina sentiu um aperto no peito. Não era lar, era sem-rio. Rodrigo sentou no sofá com cuidado e apontou para a poltrona em frente. "Fica um pouco. Se não for pedir muito." Marina ficou. Ele falava devagar como algum que tinha medo de dizer a coisa errada. "Eu vivi anos cercado de gente e mesmo assim nunca tive ninguém." Rodrigo encarou o show. "Quando eu caí da escada, eu percebi que se eu morresse ali não teria uma única pessoa para segurar minha amor. At vós aparecer." Marina sentiu a palavra sozinho bater no peito dela como lembrana. Ela conhecia bem aquele sentimento, o de chegar em casa depois de ter as jornadas e mesmo assim não ter ninguém para perguntar como foi o dia. "Rodrigo", ela disse com cuidado. "Às vezes a vida quebra a gente nos lugares certos para fazer a gente olhar para coisas que fingia não ver." Ele levantou o olhar. Havia sinceridade, vulnerabilidade e um pedido silencioso de ajuda. "Marina, você pode voltar, mãe." Ela sorriu pequeno, aquele sorriso doce que guardava para quando queria dizer sem dizer. "Posso sim." E naquele instante os dois perceberam que alguma coisa tinha mudado. Não era gratidão, não era caridade, era conexo, daquelas raras que a vida se entrega uma vez. A rotina improvável começou ali no dia seguinte. Marina saiu cedo da casa simples onde morava com os filhos, pegou 2 nibus e chegou ao Mirante das Áxias com o coral acelerado, não por medo, mas por uma sensação estranha de estar entrando em um capítulo que ela nunca imaginou escrever. Rodrigo abriu a porta com aquele sorriso tímido, quase ensaiado. "Eu achei que você não viria." "Eu prometi, não prometi?" Marina respondeu, ajeitando a bolsa no ombro. Ele parecia aliviado. Um alvio quase juvenil bonito de ver. Ela passou a manhã ajudando Rodrigo a organizar remedios, ajeitar travesseiros, tirar poeira que ninguém tirava direito. Mas mais do que isso ela ouviu. E foi a que o coral de Rodrigo começou a mudar de verdade. Sentados mesa da cozinha comendo pó na chapa que Marina tinha preparado, ele desabafou. "Eu me afastei da minha família por orgulho. Fiz besteira. Muita." E no fim, sobrou o silêncio. Marina o observou com delicadeza. Não era julgamento, era empatia. Ela mesma sabia o que era carregar emigoas que pesavam como tijolos dentro do peito. "Às vezes a gente se perde tentando vencer a vida", ela disse mexendo o café. "E quando percebe, venceu tudo menos o que importa." Rodrigo baixou a cábia tocado. Naquele mesmo dia, ela o surpreendeu de novo. "Vokes Dota saiu daqui desde o acidente?" perguntou. No ele admitiu. "Fiquei com medo de cair de novo. Medo de ser ele de ser ridículo." "Então vamos dar um passo de cada vez", Marina disse oferecendo o brau. "Eu seguro você." Foi assim que pela primeira vez em semanas, Rodrigo desceu do apartamento e sentiu o sol bater no rosto. O porteiro olhou surpreso. Os vizinhos cochicharam, mas Marina caminhou ao lado dele firme. E Rodrigo pela primeira vez ouviu seu pé frio coral bater diferente. Menos medo,
mais coragem. No caminho de volta, ele parou. Olhou Marina com um brilho nos olhos que não existia antes e disse: "Quando você está aqui, eu me sinto menos quebrado." Marina sorriu simples como sempre. "Quebrado todo mundo, Rodrigo. O que muda quem ajuda a gente a colar os pedais." E naquele momento, naquela frase tão humana, Rodrigo percebeu que a presena dela, nu, era esse cuidado. Era cura. E Marina, sem perceber, culpava um espal que ninguém jamais tinha alcanado dentro dele. Nos dias seguintes, a casa de Rodrigo começou a ganhar sons que ele Joto nem lembrava como eram passos leves, risadas baixas, vozes conversando sobre bobagens do dia. Era Marina trazendo vida para um lugar que antes parecia um apartamento modelo em Peckville, mas vazio. Um dia, enquanto ela dobrava algumas roupas no sofá, Rodrigo pigarreou inseguro. "Marina, eu queria te pedir um favor meio pessoal." Ela levantou o rosto curiosa. "Pode falar. Eu queria conhecer seus filhos." Marina parou por um instante. Aquilo pegou fundo. Ela nunca teve vergonha dos pequenos, mas tinha medo de expor a vida dela simples e cheia de batalhas para algum tu diferente. "Rodrigo." "Eu não sei se uma boa ideia", respondeu com cuidado. "Minha vida corrida apertada e meus filhos no TM muito." Ele sorriu gentil sem pressa. "Marina Vossi me deu mais do que qualquer pessoa deu nos últimos anos. Eu quero conhecer quem dividiu VOC comigo esse tempo todo." A sinceridade dele desmontou qualquer defesa. No domingo, Marina levou Rodrigo para sua casa no Graja. A rua era cheia de crianças brincando na calada, cheiro de feijo, no fogo vindo das janelas, aquele barulho vivo que pobre conhece de cor. Rodrigo desceu do carro devagar com a bengala, sentindo olhares curiosos da vizinhana. Me gritou Beatriz, correndo para abraar Marina. Logo atrás veio Lucas timido, com o uniforme de treino do time da escola. Rodrigo ficou observando a cena com um sorriso que subia devagar, como quem estava vendo algo sagrado. Esse o Rodrigo Marina apresentou. O amigo da mami. Beatriz, esperta, olhou para ele e disse com pureza: "Vox, que caiu da escada." "Minha me disse que te ajudou." Rodrigo riu sincero. "Foi. E graças a ela eu te aqui hoje. Dona Conselho me dê." Marina abriu a porta da cozinha, enxugando as mãos no pano de prato. "Entra, meu filho. Aqui ninguém fica em pá." Rodrigo entrou e foi como entrar em outro universo. A mesa simples, o quadro torto na parede, a panela de presso chiando tudo turreal, que ele sentiu um calor subir no peito. Um calor que ele não lembrava mais. Durante o almoço, Lucas contou que tinha dificuldade na escola. Rodrigo ouviu pensativo. No fim da tarde, chamou Marina num canto. "Se você permitir, eu queria ajudar o Lucas com um professor particular." "Ele é inteligente, Marina. Esse falta estimulo." Marina ficou sem palavras. Ninguém nunca tinha oferecido algo assim sem pedir nada em troca. "Eu não sei nem como agradecer." Rodrigo balanou a cabeça. "Voquetó fez isso quando ficou do meu lado sem obrigar nenhuma, e pela primeira vez Marina percebeu que aquilo não era piedade. Era admiral. Era carinho. Era o comeu de algo que ela ainda não tinha coragem de nomear. Mas que Jototir estava crescendo e forte dentro dos dois. Aos poucos, a rotina de Rodrigo ganhou um novo significado. Não era mais apenas fisioterapia, consultas e longas horas de silêncio dentro daquele apartamento enorme. Agora havia mensagens de bom dia, de Marina, fotos que Beatriz mandava mostrando desenhos judios de Lucas, contando empolgado sobre partidas de futebol na escola. E aquilo aquecia um lugar dentro dele que estava adormecido anos. Numa tarde de quarta-feira, ápice fisioterapia.
Rodrigo desceu para o sago do pé-redio. Ainda caminhava devagar, com cuidado, mas Joto não precisava mais da bengala o tempo todo. Quando a porta do elevador abriu, encontrou seu Geraldo, o porteiro, sorrindo. Recebeu visita seu, Rodrigo. Rodrigo franziu o senho. Antes que ele perguntasse de novo. Marina surgiu do lado do carrinho de limpeza, um pouco sem jeito. Oi, disse ela com aquele sorriso tímido que ele estava aprendendo a reconhecer de longe. O coral de Rodrigo acelerou, como se estivesse descobrindo a adolescência de novo. Marina, o que você tá fazendo aqui a essa hora? Mais cedo do trabalho, ele em Pinheiros. Pensei em passar para ver como votava. Rodrigo respirou fundo, tentando esconder o quanto aquilo significava. Eu te bem, melhor agora, mas a frase morreu nos elibios dele porque Marina desviou os olhos corando. A conversa foi curta. Marina precisava ir buscar as crianas, mas antes de ir, ela segurou o brau dele num gesto leve, quase involuntário. Voc-te, caminhando melhor. Te, orgulhosa de Voca. Ninguém dizia aquilo para ele. Fazia dicadas que ninguém se importava o suficiente para notar sua evolua física ou emocional. Mais tarde, sozinho no apartamento, Rodrigo releu as mensagens dela e percebeu que Nu era mais apenas gratido. Era outra coisa. Um sentimento que ele ainda não queria nomear, mas que crescia toda vez que ela aparecia. No sábado seguinte, ele decidiu visitar Marina. Pegou um TGIAT ou Graja, sem avisar, mas com medo de estar invadindo. Quando ela abriu a porta e o viu, ali ficou surpresa, mas no brava. Rodrigo, o que aconteceu? Tudo bem. Ele sorriu. Tudo. Eu queria ver Vox. Beatriz correu para abrá-lo. Lucas puxou a camisa dele. Tio Rodrigo Voss veio ver meu chute novo. Tio Rodrigo. Ninguém o chamava assim. O peito dele encheu de um jeito novo, cheio vivo. Naquela tarde, Rodrigo percebeu que não queria apenas visitar aquela família, ele queria fazer parte dela. E enquanto jantavam arroz feijo e frango frito, e Dona Conceio contava estrias antigas, Rodrigo entendeu aquela mesa simples era mais lar do que todo o luxo que ele Jotro teve. E Marina era o centro de tudo isso. E ele estava comeando a se apaixonar por esse mundo que ela carregava no coral. Rodrigo voltou para casa naquela noite com a sensação estranha de que algo tinha se aberto dentro dele, algo que ele não sabia se estava pronto para encarar. Depois do jantar, no graja do riso das crianas, da maneira como Marina olhava para ele com carinho sincero, tudo parecia diferente. Mais vivo. Mais perigoso também. Nos dias seguintes, ele se pegou fazendo coisas que nunca tinha feito antes, escolhendo mensagens com cuidado, apagando e reescrevendo údios, pensando 1000 vezes antes de ligar para Marina S. para perguntar como tinha sido o dia dela. Ele, o homem que comandava, reunia-se com dezenas de pessoas, sem piscar, agora travava diante do teclado do celular. Mas Marina sempre tornava tudo simples. Numa sexta-feira tarde, depois do trabalho, ela passou no apartamento dele para deixar uma torta de banana que Dona Conceio tinha mandado. Rodrigo abriu a porta mancando um pouco, tinha exagerado nos exercícios, e ela entrou naturalmente como se Jota fizesse parte daquele spau. Vós te mancando. Ela disse imediatamente. Forou demais hoje. Rodrigo riu meio sem graça. Talvez um pouco. Marina revirou os olhos, mas o sorriso denunciava o carinho. Você precisa ter mais calma. Não adianta querer correr antes de andar. Ela se abaixou para olhar o tornozelo dele, aproximando o rosto. Rodrigo sentiu o coral bater tão forte que teve medo de que ela ouvisse. Quando Marina levantou, ficou perto o suficiente para que ele sentisse o cheiro suave de sabonete dela, o mesmo cheiro que impregnava as roupas das crianas, o mesmo cheiro de lar.
Por um segundo, Rodrigo quase disse o que estava engasgado há semanas. Quase. Mas Marina deu um passo para trás, segurando a bolsa, e o momento se desfez. Eu preciso ir buscar as crianas na escola. Esse vim deixar isso. Ela levantou a torta. Dona Conceio disse que você é magro demais. Rodrigo riu, mas algo dentro dele apertou. Diz para ela que eu agradeu. E obrigada por vir. Marina sorriu de um jeito doce, mas havia algo nos olhos dela, algo que Rodrigo não conseguia decifrar. Eu sempre venho. Ela respondeu suavemente. Sempre que você precisa. E então ela saiu deixando o apartamento silencioso outra vez. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. As palavras dela ecoavam misturadas ao riso das crianas sensal de pertencimento que o invadia toda vez que pisava naquele apartamento simples. Ele sabia o que estava sentindo. Sabia que estava crescendo algo bonito e perigoso dentro dele. Algo que poderia mudar tudo. E sabia também que Marina carregava seus perprios medos, suas perprias cicatrizes. Mas pela primeira vez na vida, Rodrigo não queria fugir do sentimento. Queria entender, queria cuidar, queria ficar. Mesmo que ainda não tivesse coragem de dizer nada, ele sabia, estava completamente envolvido naquela família, especialmente em Marina. Para de fugir. Rodrigo, eu conheço esse olhar. A frase de Dona Conceio ecoou na cabeça dele durante dias, como um aviso. Uma verdade que ele ainda não tinha coragem de encarar por completo. Depois daquelas semanas cheias de encontros síncios, significativos e um carinho que crescia a cada dia, Rodrigo percebeu que Jota não conseguia esconder de si mesmo. Marina tinha se tornado o centro silencioso da sua vida. Mas entre o que ele sentia e o que ousava dizer, existia um abismo feito de medos antigos. Naquela manhã de domingo, ele acordou cedo antes mesmo do sol nascer. Abriu a janela e deixou o ar frio entrar. Jota se sentia muito melhor da queda, mas o peito parecia mais sensível do que a coluna. Era como se cada pensamento sobre Marina empurrasse alguma coisa para fora, rasgando devagar, pedindo para ser dita. E ainda assim, ele travava. Horas depois, Marina apareceu com Miguel, o bebe de Dona Silvana, que ela cuidava de vez em quando, e 2 sacolas de supermercado. Rodrigo abriu a porta e sorriu automaticamente. Trouxe café da mãe, ela disse, entrando como quem Jototo conhecia o caminho. Você não precisava. Precisava sim. Vó não tem nada nessa geladeira alme de guá com GS e iogurte caro. Ele riu. Ela estava certa. Enquanto Marina preparava café, Rodrigo a observava em silêncio. O jeito como ela prendia o cabelo com um LPIs, como cantarolava baixinho, enquanto partia o pó, como fazia Miguel rir com caretas. Tudo nele queria se aproximar, queria dizer alguma coisa, queria quebrar aquele limite invisível entre amizade e algo maior. Mas o medo era velho. Medo de estragar tudo. Medo de perdê-la. Medo de não ser suficiente. Medo de ser demais. Quando Miguel derrubou o copo de suco e começou a chorar, Marina pegou o menino com naturalidade, acalmando-o com um abrau apertado e um balano suave. Rodrigo ficou parado, observando aquela cena com um aperto quente no peito. Era tudo simples, mas ele nunca tinha tido nada daquilo. Família. Afeto. Cuidado. Tudo bem, Marina disse, olhando para ele com um sorriso doce enquanto limpava o chão. Criana assim mesmo. E naquele instante, Rodrigo sentiu algo que quase o derrubou, saudade de um futuro que ele nem tinha vivido ainda. Depois do café, quando ela Jota estava indo embora, ele finalmente falou. Marina. Ela se virou. Oi, Rodrigo. Abriu a boca, mas a coragem falhou no último segundo. Nada obrigado por hoje. O sorriso dela foi gentil, mas havia um brilho diferente nos olhos.
Algo que dizia que ela sabia que ele ia falar outra coisa. Algo que dizia que ela também sentia e tinha medo. Eu volto à mãe, ela respondeu baixinho. Se você quiser. Ele respirou fundo, olhou nos olhos dela e pela primeira vez no desviou. Eu quero, Marina. Eu quero muito. Ela sorriu e foi um sorriso que fez o mundo inteiro dele se reorganizar. Aos poucos, com cuidado, com medo, mas também com esperança, eles estavam se aproximando. E Rodrigo comeava a entender que amar não era cair, era escolher ficar. Rodrigo Voc precisa falar com seu irmão. A voz de Marina ecoou na cabeça dele naquela noite, enquanto ele encarava o celular com o Enmero J discado. Faltava esse apertar o boto verde. O apartamento estava silencioso. Ele fora só. Paulo seguia viva, barulhenta, mas dentro daquele 12 andar, tudo parecia suspenso. Era como se o tempo prendesse a respirar junto com ele. Rodrigo nunca teve medo de fechar contratos milhões, negociar com investidores e enfrentar salas cheias de gente poderosa. Mas ligar para o Perprio Irmo, isso o paralisava, como nenhuma reunião jamais conseguiu. Ele fechou os olhos e lembrou da conversa com Marina mais cedo, quando estavam sentados no banco do Ibirapuera, observando famílias passarem. Voc est fugindo do Kiku? Ela perguntou de forma simples direta. De ser rejeitado, ele confessou. Do jeito mais cruel possível pela minha perpria família. Marina tocou a mão dele com aquela delicadeza que parecia entender mais do que qualquer palavra. Rodrigo, quando a gente tenta de verdade mesmo que doa a que comer a cura. Agora sozinho em casa, ele respirou fundo. Apertou o boto verde. A Ligal chamou uma vez. 2. Quando estava prestes a desistir, a voz surgiu mais rouca, mais madura do que ele lembrava. O Rodrigo congelou. Por um segundo achou que ia desligar, mas ento ouviu a própria voz sair trêmula. Ricardo, sou eu. O Rodrigo. O silêncio do outro lado foi como um soco. Rodrigo o Irmo repetiu quase sem acreditar. O que vós quer? As palavras vieram como gua represada. Eu queria pedir desculpas. Por tudo. Por ter sumido. Por ter perdido o Vel Rio da Me. Por ter virado um estranho para Vox. Ricardo respirou fundo e Rodrigo ouviu migou a dor, mas também cansal. A gente tentou falar com você por anos, o Irmo disse, e um dia a gente cansou. Eu sei, Rodrigo sussurrou. E eu mereci cada silêncio. Mas eu quase morri, Ricardo. E quando eu tava caindo daquela escada, a única coisa que me veio cabeia foi Vox. O quanto eu deixei tudo desmoronar. Outro silêncio pesado. Rodrigo ficou em véu, como se qualquer movimento pudesse quebrar a Ligal. Ento Ricardo falou mais suave. Vox, te, bem, vivo. E tentando mudar. Quem te ajudou a perceber isso? Rodrigo sorriu mesmo sem perceber. Uma mulher. Marina. Ela me enxergou quando eu nem me reconhecia mais. Do outro lado, uma pausa longa, pensativa. Rodrigo, eu não sei se consigo te perdoar agora, Ricardo admitiu. Mas a gente pode tentar conversar. Comear de algum lugar. Não prometo muito, mas prometo tentar. As lágrimas vieram antes que ele conseguisse segurar. Isso já tá mais do que eu mereu. Rodrigo disse a voz embargada. Quando desligou, ele ficou ali sentado no sofá, encarando o nada com o peito leve e pesado ao mesmo tempo. Era o primeiro passo. Um passo que ele deveria ter dado há anos. Um passo que esse teve coragem de dar, porque Marina segurou sua mão por dentro. Naquela noite, Rodrigo percebeu algo simples, mas profundo. Algumas quedas machucam, outras despertam, e a dele estava comeando a reconstruí-lo por dentro. O dia da videochamada chegou como um N no estômago. Rodrigo acordou cedo, tomou banho.
Arrumou a casa inteira como se seus irmãos fossem aparecer ali em carne e osso, e no apenas por uma tela. Marina percebeu a ansiedade nele desde a hora em que entrou no apartamento. Respira. Rodrigo, ela disse tocando o ombro dele. Eles também estão nervosos. Vox, precisam se ouvir. Ele tentou sorrir, mas as mãos denunciavam o tremor. Era estranho, depois de tantos anos vivendo cercado de riqueza, poder tomadas de deciso difíceis. O que realmente o amedrontava era algo simples humano essencial, reencontrar sua família. Quando o relógio marcou TRS da tarde, Rodrigo apertou o botão de chamada. A tela carregou devagar até que três rostos surgiram, e foi como voltar no tempo. Ricardo com os cabelos grisalhos. Roberto mais forte com um olhar bom. Renata elegante e madura, mas com o mesmo jeitinho da Irene mais nova. Oi, Rodrigo, disse, e a voz falhou. O comeu foi tenso, cheio de pausas longas, perguntas cuidadosas, emigoas, que ainda existiam ali quietas. Mas medida que falavam algo dentro deles foi se desfazendo. Rodrigo contou sobre o acidente sobre Marina, sobre como tinha percebido tudo o que havia perdido na busca cega pelo sucesso. Renata foi a primeira a se emocionar. Vox mudou, ela, disse enxugando os olhos. De verdade. Ricardo concordou com a Cábia. A gente pode tentar devagar. Mas pode. E naquele instante simples cheio de vulnerabilidade, Rodrigo sentiu algo que no experimentava há anos pertencimento. Às vezes o que mais dino a queda, mas o silêncio que vem depois. E o que mais cura, no dinheiro, nem sucesso coragem. Coragem de pedir perdão. Coragem de recomear. Coragem de dizer, eu errei, mas quero fazer diferente. Rodrigo quase perdeu tudo que realmente importava. Mas um gesto de bondade, amor de Marina naquela escada, reacendeu nele algo que estava adormecido, a chance de ser algum melhor. E essa chance existe para todos, Enes. E vós? Jô precisou pedir perdão para algum importante. Ou já deu uma segunda chance para algum que merecia. Deixe seu comentário aqui embaixo. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para mais estrias brasileiras que tocam o coral. At a próxima.